Fala galera, aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos ao canal Engenharia Expert e no vídeo de hoje eu vou te dar 7 dicas para se dar bem em uma entrevista de emprego. Vamos lá! Como empresário e entrevistador aqui da empresa, eu e o Jean somos os responsáveis pelas entrevistas e pela contratação de mão de obra da Zio Engenharia e também com a experiência de já ter passado por processos seletivos, por dinâmicas de grupo, por dinâmicas de estágio, eu venho aqui para te dar dicas para você sair empregado da sua entrevista. A dica número 1 é pontualidade, alinhamento, firmeza e postura. Galera, é incrível isso ser uma dica, mas pontualidade é algo essencial. Diferente do que parece, muitas pessoas se atrasam para as entrevistas e para os processos seletivos. Alinhamento, eu te dou a dica de você pesquisar o ramo de atuação da empresa e você ir vestido e com a aparência bem aliada à área de atuação, ao ramo do cargo que você vai disputar uma vaga. Por exemplo, se você vai fazer uma entrevista para uma academia, você pode ir com uma blusa polo, uma calça e um tênis. Se você vai para um escritório de negócios, você pode avaliar o uso de um terno. Como nós somos do ramo da engenharia, eu aconselharia uma calça jeans, um sapatênis e uma blusa social para os homens, e para as mulheres, um vestido e um sapato. Beleza, galera? Em relação à aparência, as mulheres com cabelo sempre penteado, bem arrumadas, maquiadas. Gente, maquiagem e aparência é tudo. E para os homens, caso tenha barba, vai com ela bem feitinha, bonitinha. Se você tem aqueles pentelhos espalhados, arranca essa porra toda, cabelo bem cortado, a aparência diz muito sobre você. Então a primeira dica parece boba, mas sério, ela reprova muita gente. A dica número 2, não pense nos benefícios, não foque em você. Seja a solução. Vamos lá, galera. Uma coisa que as pessoas erram muito numa entrevista de emprego é elas dizerem: eu quero essa vaga porque essa vaga vai ser importante para mim, porque eu gosto de trabalhar com isso, eu gosto de trabalhar com aquilo, eu sei que essa empresa e essa vaga pode agregar isso para mim, pode agregar aquilo, pode aumentar a minha experiência. Não, galera. Seja a solução da empresa. A dica que eu dou é que antes da entrevista, estude o mercado de atuação, o mercado de trabalho daquela empresa, estude o histórico dela, estude as exigências da vaga e nessa entrevista seja a solução para aquela vaga. Mostre por que você merece ela e no que você pode agregar a ela, beleza? Dica número 3, capacitação é tudo. Galera, essa é uma tecla que eu sempre bato com todos os profissionais que me perguntam sobre isso. Se você quer entrar no mercado de trabalho, isso inclusive não apenas para trabalhar para uma certa empresa, para ser um funcionário, como também empreendendo, você tem que ser capacitado em alguma área, você tem que saber fazer alguma coisa. Um profissional, você está no ramo de engenharia, um profissional habilitado e que saiba projetar em AutoCAD, ele é muito mais valioso que um profissional com 2 MBAs e 2 pós-graduações sem experiência nenhuma. E outra coisa em relação à capacitação, pare com essa história de que você é esforçado. Esforço é obrigação para qualquer profissional. Você deve ser capacitado, você deve agregar valor à empresa. Então, pessoal, acabamos de passar pela terceira dica de como se comportar numa entrevista de emprego. Mas para você chegar numa entrevista de emprego, você precisa ser selecionado. E o primeiro passo é ter um bom currículo. Então eu vou deixar o link aqui do vídeo de como montar um currículo expert para vocês já garantirem aquela entrevista de emprego e com essas dicas aqui, dar um largo passo para a sua tão sonhada vaga. Vamos para a dica número 4. Dinâmica de grupo não é brincadeira. Se você fez algum processo seletivo, com certeza você já participou de alguma dinâmica de grupo. E algo que eu observo muito nas dinâmicas... Gente, uma coisa que vocês devem colocar na cabeça. Na dinâmica de grupo, principalmente em empresas maiores, eles realizam essas etapas para contratação. A dinâmica de grupo tem uma psicóloga te observando e a pessoa que está comandando aquela dinâmica. Não leve isso na brincadeira. Como se reúnem em grupos e às vezes são atividades meio bobas, as pessoas tendem a levar na brincadeira e tendem a querer assumir a liderança sobre naquela determinada atividade. Beleza, galera, demonstrar liderança é um ponto positivo, mas você aceitar críticas e aceitar soluções, alguém chegar e te dar um toque, não, eu acho que a gente poderia fazer desse jeito, no meio da dinâmica, e você aceitar a opinião daquela pessoa e executar daquela maneira, pode ter certeza que isso vai praticamente te garantir a aprovação naquela etapa. Ouvir e aceitar críticas é um ponto muito positivo para qualquer profissional. Vamos para a quinta dica, controle a ansiedade. Galera, essa parece ser uma dica difícil, né? Aliás, todos nós ficamos ansiosos como vamos fazer algo que estamos esperando há muito tempo.
aquele frio na barriga, aquela vontade de que chegue logo. Mas então, você deve manter a calma. Uns dias antes, já começa a visualizar a entrevista, já começa a imaginar ela, começa a pesquisar, ver vídeos sobre o assunto, possíveis perguntas que podem ocorrer e estude o mercado da empresa, estude a vaga, vá visualizando, imagine que você está se dando bem naquela entrevista, que o recrutador está gostando de você, mentalize a vitória. Muito do que a gente pensa ajuda no nosso desempenho. Beleza, galera? Essa é a quinta dica. Vamos para a sexta dica, galera. A sexta dica é a seguinte: jamais minta. Seja na entrevista, seja no currículo, ou seja em qualquer área que você for atuar. Jamais minta sobre capacidades que você não tem ou sobre experiências que você não teve. Galera, outra coisa também. Para com esse negócio de inglês intermediário, de espanhol intermediário. Ou sabe ou não sabe. Ou você estuda para aprender ou você não sabe. O inglês é muito importante, principalmente na nossa área? Sim, é. Mas a capacitação e entregar outros resultados também são muito importantes. Às vezes, dependendo da vaga, o inglês fica um pouco irrelevante, então você sabe ou não sabe. Jamais minta sobre algo que você não tem, beleza? Vamos para a sétima dica. Mostre interesse na empresa. Estude a história da empresa, como eu já disse antes, estude o ramo de atuação dela, pesquise sobre aquela empresa. Mostre interesse sobre em que ramo aquela empresa trabalha. Outra coisa que pode ser um insight para vocês também é pergunte para o entrevistador. É uma entrevista. Tente levar aquilo como um bate-papo, sempre com postura e firmeza. Mantenha a sua postura e pergunte perguntas que podem ser interessantes. Com certeza vocês já participaram de alguma entrevista que o recrutador no final perguntou: vocês têm alguma pergunta? A galera fala: não. Vocês estão de acordo com o salário? Não. Vocês têm alguma objeção sobre o que foi dito aqui? Não. Interaja, galera. Isso mostra interesse. Para o recrutador vendo isso de fora, mostra que você está demonstrando interesse na empresa e está demonstrando realmente interesse naquele cargo. Então pergunte: pô, eu vou trabalhar nessa área aqui, mas eu tenho uma experiência também sobre isso, eu posso ajudar de uma outra maneira. Converse com ele. Leve aquilo como um bate-papo. Isso pode te dar pontos positivos. Então, galera, continuando com o vídeo, muitas vezes quando você está se saindo bem numa entrevista, o recrutador ele vem com uma pergunta para te quebrar. Ele já chega naquela no joelho mesmo, para poder te derrubar ali. E uma dessas perguntas é a seguinte: por que você saiu da sua última empresa ou por que você quer sair da sua atual empresa? Então, galera, nessa hora você tem que ter muita frieza, respirar fundo. Isso é com a intenção de realmente te fuder. Ele quer te testar. Então, o que você deve demonstrar é que não tem como mais você crescer na sua empresa atual ou na última empresa que você trabalhou. E que você tem ideais de crescimento a médio e longo prazo. Então, você deve mostrar para ele que você quer crescer e quer ajudar a empresa a qual ele trabalha ou a empresa dele a crescer também. Então, demonstre que você tem projetos a médio e longo prazo para executar aquele cargo naquela empresa. Uma outra pergunta dessas maliciosas é o seguinte: por que você se candidatou para essa vaga? Então, galera, tudo o que eu disse nas outras dicas para vocês. Demonstre o ramo de atuação da empresa e a importância que aquela empresa tem naquele ramo, o que você pode agregar naquele cargo. Então, você tenta passar uma ideia de que aquele cargo tem tudo a ver com você e que você é a pessoa ideal para ficar com ele. Uma outra perguntinha dessas é aquela: me fale sobre você. Essa pergunta derruba muita gente. Não foque apenas nas suas qualidades e não foque naquilo que eu falei de ser esforçado, de ser pontual, de ser isso, de ser aquilo. Não foque em você e foque nas suas skills, nas suas habilidades de trabalho. E outra coisa, não fale sobre empregos muito antigos. Pincele esses empregos nos mais recentes ou naqueles onde você tem mais experiência na atuação. Por exemplo, traga aquelas coisas que você agregou para outras empresas com uma experiência para essa. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu estivesse hoje fazendo uma entrevista de emprego para a Zia Engenharia e o Diante perguntasse: me fale sobre você. Eu falaria: eu sou o Matheus Mansur, engenheiro eletricista, tenho 24 anos, possuo uma larga experiência em projetos elétricos, principalmente no ramo de segurança e adequação NR12, tendo projetado mais de 100 máquinas no último ano. Então, nisso, eu mostraria para ele que eu tenho uma experiência de atuação naquele ramo. Eu não vou ficar falando sobre mim: eu sou bom, eu sei fazer isso daquele jeito, eu sou pontual, eu sou esforçado. Não, eu pincelei e fui de maneira prática. Eu não vou ficar 20 minutos falando na cabeça dele sobre mim.
Eu vou falar para ele no que eu posso agregar para ele. Então, é isso. E a última pergunta é aquela: por que eu devo te contratar? Essa pergunta a gente vai voltar lá para a dica 2, que seja a solução daquele problema da empresa. Se a empresa está procurando, se ela está disponibilizando uma vaga para determinado cargo, é que aquilo é um problema dentro da empresa. Ele precisa de alguém que solucione aquele problema. Então você deve ser essa solução. Então, se o recrutador te perguntar por que eu devo te contratar, você vai ser uma solução para o problema dele. Você já estudou a empresa, você já estudou o cargo, você é capacitado para aquela vaga, então você vai demonstrar como você vai solucionar o problema dele. Beleza, galera? Então é isso que eu queria passar para vocês. Essas foram as dicas para você passar numa entrevista de emprego. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e até a próxima. Fui! Tchau!